O sol ardia alto sobre Dry Creek, o calor pressionando a terra até o ar parecia tremular. Eli Rollins semicerrava os olhos contra o clarão enquanto seu cavalo levava pela trilha empoeirada. As patas do animal batiam no chão seco, levantando uma poeira vermelha que se prendia às suas perneiras gastas, à camisa desbotada e ao suor em sua pele. Ele vinha cavalgando desde o amanhecer, saindo de seu rancho a 40 milhas ao norte. Toda aquela distância por alguns sacos de cevada. A seca tinha sido mais dura naquele ano do que nos anteriores, e seus cavalos precisavam de ração se quisessem aguentar a estação. A cidade era o último lugar onde Eli queria estar, mas a necessidade tomara a decisão por ele. Dry Creek finalmente apareceu, erguendo-se do deserto como uma fileira de ossos cansados. As fachadas falsas dos prédios se curvavam sob o peso do sol, a tinta descascava, as placas estavam desbotadas. Alguns cavalos estavam amarrados aos postes, com as cabeças baixas. O ar cheirava a poeira, suor e uísque rançoso que vinha do salão. Eli desmontou em frente à loja de Morrison, amarrou o cavalo e deu um tapinha em seu pescoço quente. Não vai demorar, rapaz, murmurou. Lá dentro, o ar era mais fresco, mas pesado. As prateleiras de madeira se curvavam sob rolos de tecido, potes de feijão, caixas de munição e ferramentas. Chester Morrison, o dono da loja, conversava com 2 fazendeiros junto ao balcão. Eu disse a ela semana passada, sem mais fiado, dizia Morrison em voz alta, inchado de importância. Uma mulher tem que aprender a se virar. Aquela Miriam Harper sempre foi encrenca. Encrenca antes do marido morrer, e pior depois, zombou Tom Garret. Eli se aproximou, mantendo a voz firme. Vou levar 3 sacos de cevada. Morrison levantou o olhar, o sorriso se transformando em expressão de comerciante. Eli Rollins. Não te vejo na cidade há meses. São $12. Eli colocou as notas no balcão, mas antes que Morrison pudesse contá-las, o sino sobre a porta tocou. A conversa cessou. Uma mulher entrou, e o ar pareceu ficar mais pesado. Ela era mais jovem do que Eli esperava, talvez uns 25 anos. O cabelo escuro preso num coque simples. Usava um vestido de chita desbotado, remendado mais de uma vez, mas mantinha as costas retas e o queixo erguido com uma dignidade que desafiava a sala a quebrá-la. Senhor Morrison, disse ela suavemente, preciso de farinha, sal e uma lata de banha. O rosto de Morrison se endureceu. Dinheiro à vista, senhora Harper. A senhora sabe disso. Ela abriu a pequena bolsa e colocou algumas moedas no balcão. Eli pôde ver, de onde estava, que não era suficiente. Morrison contou as moedas devagar, saboreando a humilhação dela. Isso cobre metade da farinha, disse ele, com a voz carregada de satisfação. Sem sal, sem banha. Então leve o que der, respondeu ela, embora suas mãos tremessem. Tom Garret zombou. Talvez devesse considerar outros jeitos de ganhar dinheiro. Viúva tem que se virar de algum modo. Eli observou quando Miriam Harper se virou para ele, fogo brilhando em seus olhos escuros. Eu me viro honestamente, Sr. Garret, disse ela, o que é mais do que alguns podem dizer. Mulheres honestas não envenenam os maridos, murmurou o outro homem, alto bastante para ser ouvido. As palavras caíram como pedra. O rosto de Miriam empalideceu, mas ela manteve a postura. Minha farinha, Sr. Morrison. Morrison se inclinou, um sorriso cruel curvando-lhe os lábios. Os preços subiram. Essas moedas talvez comprem uma xícara de farinha, se tanto. O maxilar de Eli se contraiu. Ele avançou e colocou $2 de prata no balcão, ao lado das moedas dela. Adicione o que a moça precisa à minha compra. A sala congelou. Miriam se virou para ele, o orgulho e o desespero se misturando em seus olhos. De perto, Eli notou as covas nas bochechas, os remendos bem feitos no vestido, o couro gasto das botas. Eu não posso aceitar, sussurrou ela. Não está aceitando, respondeu Eli calmamente, mantendo os olhos em Morrison. Sua loja me cobrou a mais da última vez que estive aqui. Estamos quites agora. Não é mesmo, Morrison? O lojista corou, mas assentiu, incapaz de encarar o olhar firme de Eli. A voz de Miriam tremia, mas ela manteve firme. Farinha, sal, banha, e um pequeno saco de açúcar, se não for pedir demais. É para minha filha. O que ela precisar, disse Eli. Ele se virou,
dando-lhe a dignidade de não observá-la enquanto Morrison preparava o pedido. O silêncio pairava, mas Eli sentia os olhares pesados dos homens em suas costas. Agora estava marcado: ficará do lado da rejeitada da cidade. Quando o pacote de Miriam ficou pronto, ela parou ao lado dele. Obrigada, disse baixinho. Eu vou retribuir de algum jeito. Não é preciso, senhora, respondeu Eli, tocando a aba do chapéu. Por um instante, ela buscou em seu rosto o preço oculto que tantas vezes seguia um gesto de bondade. Não encontrando nenhum, saiu com a cabeça erguida. Eli a observou pela janela enquanto ela caminhava a rua abaixo, pequena, carregando os pacotes e o peso ainda maior do julgamento da cidade. Você cometeu um erro, murmurou Morrison. Essa mulher é só encrenca. Eli pegou seus sacos de cevada. Pelo que vejo, uma mulher tentando alimentar o filho não é quem está causando encrenca. Lá fora, o sol começava a cair em direção ao horizonte. Eli montou o cavalo, pronto para seguir ao norte, mas seus olhos acompanharam a figura de Miriam Harper até ela desaparecer na parte pobre da cidade. Disse a si mesmo que não importava. Disse que só tinha vindo buscar ração. Mas, ao deixar Dry Creek, o fogo dela, o orgulho e a luta silenciosa permaneceram com ele. Naquele dia, ele cruzara uma linha, embora ainda não entendesse o quanto aquilo mudaria sua vida. 3 dias depois, quando Eli Rollins se viu voltando àquela fazenda caída da viúva, com um pequeno saco de sementes de milho na sela, ele parou de fingir. Algo havia mudado. Algo do qual ele já não podia fugir. 3 dias depois, Eli Rollins cavalgava novamente rumo ao lado leste de Dry Creek, e dessa vez, levava mais do que cevada em suas alforjas. Dizia a si mesmo que só carregava sementes extras que, de outro modo, se perderiam. Mas quando a propriedade dos Harper surgiu à vista, curvada sob o peso do abandono e da solidão, Eli soube que vinha mentindo para si mesmo. A casa se inclinava cansada, o telhado remendado com qualquer sucata que Miriam tivesse encontrado. A varanda afundava, a cerca estava meio caída. O que antes fora um jardim agora não passava de terra rachada. Uma garotinha, de não mais que 6 anos, estava no quintal. Tinha os mesmos cabelos escuros da mãe e os mesmos olhos sérios. Não sorriu, nem acenou, apenas o observou com um cansaço que nenhuma criança deveria ter. Eli tocou a aba do chapéu para ela, depois amarrou o cavalo na cerca. Antes que pudesse bater a porta, ela rangeu e se abriu. Miriam Harper estava ali, com uma faca de cozinha na mão. Parecia pronta para lutar uma batalha que já travara vezes demais. Seu rosto suavizou um pouco ao reconhecê-lo, mas o aperto na faca continuou firme. Senhor Rollins, disse ela. Ele respondeu. Trouxe umas sementes. Achei que poderiam ajudar. Os olhos dela se estreitaram. Achou que a pobre viúva poderia aceitar caridade? Achei que alguém tentando manter um jardim vivo em meio à seca poderia precisar de sementes, respondeu ele com calma. Estavam paradas no meu celeiro. Eles ficaram se encarando, nenhum dos dois cedendo, até que Miriam suspirou e baixou a faca. Acho melhor entrar. Por dentro, a casa era simples, mas limpa. 3 cadeiras desiguais, um fogão a lenha e prateleiras com pouco mais do que os mantimentos que Eli vira comprar. Tudo ali falava de pobreza contida pela dignidade. Sara, chamou Miriam. A menina entrou, fez uma pequena reverência educada e ficou junto às saias da mãe. Quer um pouco de água, Sr. Rollins? Perguntou Miriam, embora Eli percebesse o quanto custava a ela oferecer. Estou bem, respondeu ele com gentileza. Só vim deixar as sementes e mostrar umas dicas sobre como plantá-las direito. Ela o estudou, o cansaço e a desconfiança estampados no rosto. Por fim, assentiu. Mostre, então. Durante as 2 horas seguintes, trabalharam lado a lado no quintal. Eli ensinou a plantar fundo, a moldar o solo para reter a pouca chuva que viesse, e a regar ao amanhecer e ao entardecer para evitar a evaporação. Sara o seguia, carregando as sementes no pequeno avental. Quase não falava, mas seus olhos atentos não deixavam Eli. Quando o sol começou a baixar, Eli parou. Notou como Miriam cambaleava levemente, o cansaço pesando sobre ela, embora não reclamasse uma vez sequer. Viu como a fome lhe cavava o rosto, e como o orgulho a mantinha calada. Já é o bastante por hoje, disse ele. As sementes precisam se assentar antes da próxima rega. Miriam enxugou a testa com a manga suja.
Não sei como agradecer. Não há de quê. Só vizinhos ajudando vizinhos. Ela riu, um riso amargo. Vizinhos. O senhor é o único homem da cidade que ainda aceita ser visto aqui. Eli não respondeu. Apenas juntou as ferramentas e seguiu em direção ao cavalo. Quando subia na sela, Sara se aproximou. Seu rostinho estava sério. Senhor cowboy? Perguntou ela. Sim, mocinha. O senhor é um homem bom ou um homem mau? Sara. A voz de Miriam veio cortante, tomada pela vergonha, mas Eli apenas olhou para a menina. Tento ser bom, respondeu com sinceridade. Nem sempre consigo. Por que pergunta? A voz da criança saiu calma, mas firme. Mamãe diz que homens bons não machucam menininhas, mas os homens da cidade falam coisas ruins para mamãe, e dizem que são bons. As palavras o atingiram fundo. Eli desmontou, ajoelhou-se na poeira para ficar na altura dela. Às vezes as pessoas se confundem sobre o que é bom e o que é mal, disse ele. Escutam fofoca em vez da verdade. Sua mãe é uma boa mulher, Sara. Não deixe ninguém dizer o contrário. Sara assentiu, séria, e então jogou os bracinhos finos ao redor do pescoço dele. O abraço foi rápido, mas ficou com Eli enquanto ele se afastava, cavalgando rumo ao anoitecer. Naquela noite, nuvens de tempestade cobriram o deserto. A chuva caiu pesada sobre o rancho de Eli, relâmpagos rasgando o céu. Ele tentou dormir, mas cada trovão o fazia pensar em Miriam e Sara naquela casa em ruínas. Estariam secas. Estariam seguras. Disse a si mesmo que não era problema dele. Mas quando outro estrondo sacudiu as janelas, ele parou de fingir. Eli selou o cavalo e partiu sob a tempestade. A trilha estava lamacenta, a chuva cegava, mas ele seguiu em frente até que a casa dos Harper surgiu num clarão de relâmpago. Ouviu o choro apavorado de Sara antes mesmo de chegar à porta. Lá dentro, o telhado cedia, a água caindo em cascata. O chão já estava coberto de lama. Miriam tentava conter os vazamentos com baldes, uma luta perdida. Deixe-me ajudar, gritou Eli por sobre o rugido da chuva. Miriam se virou, o alívio reluzindo em seu rosto antes que ela o escondesse de novo. O telhado está indo abaixo. Não consigo segurar. Pegue o que for preciso, ordenou Eli. Vamos para o celeiro. Ela não discutiu. Agarrou o que pôde de mantimentos secos, enfiou roupas num saco. Eli tomou Sara nos braços, a menina se agarrou a ele, o choro partindo seu coração. Os três tropeçaram pela chuva até o celeiro, chegando a tempo de ver outra parte do telhado desabar atrás deles. Lá dentro estava escuro, mas seco. Eli empilhou fardos de feno para bloquear o vento, acendeu uma pequena fogueira num balde velho e estendeu cobertores. Tirou o próprio casaco e envolveu Miriam e Sara. Vai congelar, protestou Miriam. Eu me viro. Aquela criança, não. Ficaram juntos, encolhidos, enquanto a tempestade rugia. O choro de Sara foi diminuindo, até que o sono a venceu. Miriam a manteve nos braços, as mãos trêmulas. Acabou, não foi? Sussurrou. A casa. O telhado caiu pela metade, admitiu Eli. Mas as paredes estão de pé. E com o que vamos reconstruir? Disse ela, amarga. Gastei minhas últimas moedas com farinha. Não nos resta nada. Vamos dar um jeito, disse Eli. Não existe vamos, Sr. Rollins, respondeu Miriam baixinho. Essa não é sua luta. Talvez não, disse ele, a voz firme. Mas estou tornando a minha. Os olhos dela se encheram, embora tentasse se manter firme enquanto sussurrava. Lá fora, o trovão rolava. Dentro, a luz do fogo tremulava sobre o rosto de Eli quando ele finalmente falou. Porque há coisas que valem a pena lutar por. E acho que você e essa garotinha são duas delas. O amanhecer chegou limpo depois da tempestade, mas a casa dos Harper permanecia destruída, metade do telhado desabado, a água escorrendo pelas paredes empenadas. Eli caminhava pelo pátio à luz do amanhecer, a lama sugando suas botas, e sabia que aquele lugar não resistiria a outra tempestade. Quando voltou ao celeiro, Miriam já estava acordada. Sara ainda dormia encolhida ao lado dela. Miriam o olhou com os olhos vermelhos de cansaço, mas o queixo erguido. Você já fez o bastante, disse baixinho. Volte para o seu rancho antes que isso acabe com você. Eli balançou a cabeça.
Voltarei amanhã com madeira e ferramentas. Vamos começar de novo. Senhor Rollins, ela começou, mas ele a interrompeu. Eli, corrigiu. E eu não viro as costas para as pessoas com quem escolhi ficar. Na manhã seguinte, fiel à palavra, Eli chegou com uma carroça cheia de tábuas, pregos e ferramentas. Juntos, derrubaram o que não podia ser salvo e ergueram uma nova estrutura. Miriam trabalhava ao lado dele com teimosa determinação, as mãos cheias de bolhas, mas firmes. Sara buscava pregos e carregava água, orgulhosa de cada pequena tarefa. Ao entardecer, a nova armação se erguia contra o pôr do sol. Sentaram-se juntos nos degraus da varanda, exaustos, mas vivos, dividindo feijão e pão. Sara se encostou em Eli, meio adormecida. Os olhos de Miriam se suavizaram ao observá-los, embora ela tenha desviado o olhar rapidamente quando ele a encarou. Os dias viraram semanas. A casa começou a tomar forma novamente. Cada prego batido, cada telha colocada parecia uni-los um pouco mais. Eli sentia isso no jeito como Miriam às vezes sorria sem perceber, e no modo como Sara ria mais alto quando ele estava por perto. Mas a cidade via de outra forma. Numa tarde quente, 3 cavaleiros apareceram, o xerife Watson, Tom Garret e Pike Stevens. Pararam no portão, os rostos sombrios de julgamento. Rollins, chamou o xerife. O povo anda falando. Um homem solteiro passando os dias na casa de uma viúva. Não é certo. Eli apoiou a mão no martelo, perto bastante do coldre. Pelo que vejo, consertar um telhado é trabalho decente. Garret cuspiu tabaco no chão. Ela envenenou o marido. Todo mundo sabe disso. Miriam deu um passo à frente então, o vestido remendado, mas a postura ereta. Todo mundo sabe mentiras, respondeu com firmeza. E ninguém mexeu um dedo quando a tempestade deixou minha filha com o teto vazando. O senhor Rollins mexeu. Se isso envergonha vocês, a vergonha é de vocês, não nossa. Os homens se entreolharam, desconfortáveis, mas Garret zombou. Vai acabar arrastando ele para a desgraça junto com você, viúva. Chega, disse Eli, frio. Se vieram trabalhar, peguem um martelo. Se não, sigam o caminho. Eles se foram com ameaças murmuradas, mas o aviso era claro, o problema viria. E veio semanas depois, na forma de 5 homens, meio bêbados e sedentos por briga. Pegaram Eli na cidade, gritando sobre a viúva bruxa e o fazendeiro que faz papel de marido onde não devia. O primeiro soco abriu seu lábio. O segundo o fez se curvar. Mas Eli não era estranho a brigas. Revidou duro, derrubando 2 antes que o estampido da espingarda do xerife encerrasse a confusão. Você escolheu seu lado, cuspiu Garret, enquanto o arrastavam. Isso não vai acabar bem. Machucado e sangrando, Eli cavalgou direto para a casa dos Harper. Miriam o recebeu na varanda, o rosto pálido ao ver seus ferimentos. Era isso que eu temia, sussurrou, enquanto costurava o corte com as mãos trêmulas. Você está pagando por ficar ao nosso lado. Eu já disse antes, respondeu Eli, a voz firme apesar da dor. Essa é minha luta agora. As mãos dela pararam. Por quê, Eli? Por que arriscar tudo? Ele segurou o olhar dela. Porque eu não vou ficar parado enquanto você e Sara estão sozinhas. Porque, quando olho para você, vejo mais que problema. Vejo uma mulher que vale qualquer risco. As lágrimas escorreram por suas bochechas. Eu não quero ter esperança, sussurrou ela. Tenha mesmo assim, respondeu ele com doçura. A partir daquele dia, Eli passou mais tempo na propriedade dos Harper do que no próprio rancho. Levava comida, consertava cercas, ensinava Sara a montar num pônei. À noite, sentava-se na varanda com Miriam, o silêncio entre eles tornando-se mais suave, mais seguro. Mas o perigo ainda rondava. Certa noite, vozes gritaram lá fora, pedras quebrando as janelas. Sara acordou aos berros, enquanto homens a cavalo zombavam da estrada. Eli pegou o rifle e disparou 2 vezes para o alto. Os cavaleiros fugiram na escuridão, mas a mensagem estava clara, eles não seriam deixados em paz. Na manhã seguinte, Eli tomou sua decisão. Juntem o que puderem carregar, disse ele a Miriam. Vocês vêm comigo pro meu rancho. Lá é mais seguro. Miriam hesitou, dividida entre o orgulho e o medo. Mas Sara segurou o braço de Eli, a vozinha rompendo o silêncio. Por favor, mamãe,
quero morar onde os homens maus não possam nos achar. E assim, com pouco mais que roupas remendadas e louças gastas, deixaram a casa destruída para trás. O rancho de Eli era mais forte, maior, construído com anos de trabalho duro. Miriam ficou na varanda naquela primeira noite, Sara dormindo lá dentro, e as estrelas se espalhando sobre eles. Ela se virou para Eli, a voz trêmula. O que estamos fazendo, Eli? Ele tomou a mão dela, sua palma áspera contra os dedos delicados. Construindo algo novo, disse simplesmente. Se você permitir. Os olhos dela brilharam sob a luz das estrelas, o medo e o desejo lutando dentro dela. Lentamente, ela assentiu. A partir daquele momento, o caminho de Eli Rollins mudou para sempre. Viera a Dry Creek por causa da cevada. Em vez disso, encontrou uma viúva e sua filha, e com elas, a família que não sabia estar procurando. E juntos, viessem fofocas, tempestades ou balas, lutariam pela vida que haviam começado a construir.